Oiê, você já teve a sensação de que o seu celular está te ouvindo? Você pesquisa por um tênis ou algum produto e de repente começam a aparecer inúmeros anúncios exatamente sobre aquilo que você estava pensando. E isso não é uma coincidência, é o capitalismo de vigilância. Agora eu vou te falar um pouquinho sobre o capitalismo de vigilância. Esse termo foi criado pela pesquisadora Jussana Zuboff. Ela explica que as grandes empresas de tecnologias como Google, Facebook, plataformas digitais, descobriram uma nova forma de ganhar dinheiro. Então, eles coletam os nossos dados sobre o nosso comportamento online. Então, o que a gente curte, o que a gente compartilha, o que a gente comenta e até o tempo em que a gente fica assistindo algo. E através disso, eles usam essas informações para prever e influenciar o nosso comportamento futuro dentro das redes sociais e das plataformas. Então, por exemplo, eu fico um tempinho assistindo um vídeo de segundos. O que acontece? Às vezes, a plataforma entende que eu gosto daquele tipo de conteúdo, mesmo que só tenha passado na minha timeline uma vez. Ou mesmo que eu tenha curtido, mas curti porque eu gostei. Mas aí acaba que começam a aparecer coisas exatamente sobre aquilo que você estava pensando ou pesquisando. Por exemplo, vou dar um exemplo de mim mesma. Às vezes eu tô com algum pensamento sobre alguma coisa que quero comprar, que quero usar, que quero testar. E aí entro no TikTok, que é a plataforma que mais uso e que as pessoas mais usam atualmente também. E do nada, que não é do nada, começam a aparecer vídeos e coisas exatamente sobre aquilo que eu queria comprar. Por exemplo, esses dias eu tava com o desejo de comprar uma blusinha. E aí entrei na plataforma do TikTok e apareceu vários reviews sobre aquelas blusinhas que eu estava com vontade de comprar. Isso é o capitalismo de vigilância. Nós somos o produto deles. Nossos dados, eles são vendidos para anunciantes e empresas que querem nos convencer a comprar algo. E na era que a gente vive, a gente está se tornando pessoas cada vez mais consumistas. E as plataformas digitais afloram isso na gente, porque a gente está sempre com o desejo de comprar, de querer mais, de querer as coisas que estão em alta, de querer as coisas que estão sendo usadas. E como essas plataformas têm muitos criadores de conteúdos, tem muitas pessoas que fazem conteúdos mostrando as coisas que recebem, as coisas que compram, isso acaba que nos influencia a comprar também. O capitalismo de vigilância, ele transforma a privacidade em mercadoria. A gente perde um pouco o controle sobre os nossos próprios dados, porque a gente fica refém dessas grandes empresas e dessas plataformas, que hoje em dia são uma das formas de pegar informações sobre a gente e a gente mesmo que coloca essas informações lá. E o pior, essas empresas, elas conseguem manipular comportamentos em massas, tá? O que pode afetar eleições, economias, a cultura e até a nossa liberdade individual de escolha, porque às vezes é empurrado a nós fazer certas escolhas, principalmente dentro das plataformas digitais. Então meio que a gente fica preso, sabe? Sem muita oportunidade de escolha. Agora eu vou trazer alguns exemplos práticos. Quando a gente aceita os cookies que aparecem nos sites, a gente está autorizando que o site rastreie os nossos cliques dentro do site. O Google sabe os lugares que a gente vai, mesmo que a gente não esteja usando o aplicativo. As redes sociais, elas mostram conteúdos que prendem a nossa atenção, para que a gente fique cada vez mais presos nessas plataformas. E quanto mais tempo a gente fica, mais dinheiro essas plataformas ganham. Então, quanto mais a gente fica, mais dinheiro elas ganham com mais anúncios, entendeu? E é assim que funciona o capitalismo de vigilância. Eles pegam os nossos dados e, através desses dados, eles distribuem conteúdos e coisas que a gente gosta para que a gente se torne cada vez mais consumistas. E isso é o capitalismo, fazer com que a gente fique cada vez mais consumistas dentro de todos os contextos. Então, da próxima vez que você receber uma propaganda e perceber que essa propaganda leu a sua mente ou que apareceu algo que você estava pensando exatamente naquele momento, lembre-se, você não está sendo somente observado, está sendo monitorado, previsto e influenciado, suas escolhas estão sendo influenciadas. Então, esse é o capitalismo de vigilância. Tome cuidado.